E com imenso prazer, temos aqui ao nosso lado o professor Pedro Galasso, professor de História que vem com tantos mestres, diretoria, alunos do terceiro ano de ensino médio, aqui da unidade 1 do Colégio Integral, para se preparar para ganhar um conteúdo ainda maior para quando forem aí encontrar os vestibulares da vida, poderem ter um discernimento maior sobre diversos assuntos. Hoje, o assunto abordado por você foi uma época muito importante do nosso país, né, Pedro? Que foi da saída do cenário político de Getúlio Vargas, a ascensão de um dos grandes estadistas desse país, Juscelino Kubitschek, e levou a todos os alunos um conhecimento muito maior do que foi aquele ciclo de crescimento e desenvolvimento do país, que nós ainda não tivemos o prazer de reviver um ciclo como aquele, né? Sim, a ideia foi falar um pouco do JK, do que o JK fez durante o período que a gente chama de República Liberal, o período entre a era Vargas e o início da ditadura militar de 64. E o JK é um estadista importante para a história do Brasil. Dentre erros e acertos, ele é uma figura importante, trouxe uma série de contribuições para o nosso país, e é importante que os alunos tenham uma ideia do que foi o JK, o Juscelino, para a gente poder pensar todo o panorama que vai vir depois do seu governo, para a gente poder ter uma ideia mais clara dessa dinâmica de desenvolvimento brasileiro e do desenvolvimentismo, que era a grande bandeira do JK. Além disso, a ideia era tentar mostrar as mudanças que o Brasil experimentou no governo dele. Mudanças que começaram já no segundo governo do Vargas, tiveram continuidade do governo JK. Ou seja, era oferecer um panorama um pouco mais claro do que foi o final da década de 50 e o começo dos anos 60 no Brasil. Uma época muito próspera, dos anos 30 aos anos 50, depois mais esse ciclo de crescimento, esse ciclo virtuoso que tivemos com o JK, que proporcionou os chamados anos dourados, os anos de desenvolvimento, crescimento, a construção de Brasília, que deu uma nova visão ao país, né? E o desenvolvimentismo que ele implantou. Por quê? Porque tinha muito claro as suas ideias, as suas propostas de país, olhava para o país. Como você bem falou, nós não tínhamos como definir JK, mas ele era, acima de tudo, um brasileiro muito bem intencionado, buscando as formas de desenvolver no nosso país, né? E ele era um presidente cujo apelido é muito sugestivo, né? Ele é apelidado de presidente Bossa Nova, na medida em que ele conseguiu se distanciar um pouco de esquerda, direita e centro. E ele tinha um olhar, que era um olhar que buscou criar uma infraestrutura que o Brasil ainda não apresentava. Ele vai dar início a um segundo ciclo industrial brasileiro, já associado com capitais privados internos e externos. E muito do que ele plantou, muito do que ele semeou durante seu governo, deu resultados que são importantes nos anos que vieram depois. E aquela velha história, é muito difícil julgar um presidente só por erros e acertos, isso é muito frio nesse sentido. O que a gente tem que tentar pensar é quais foram as contribuições, aquilo que a gente pode tirar de proveito do desenvolvimentismo do JK e aquilo que a gente pode eventualmente corrigir, desde que a gente entenda a dinâmica dos processos que se formaram ao longo desse período. E é exatamente essa dinâmica que ele hoje tão bem soube levar a todos os alunos que participaram desse segundo aulão aqui na unidade 1 do Colégio Integral, especialmente para você, Pedro Galasso.